Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leandro Leal e nós estamos juntos mesmo durante essa quarentena. É importante demais que vocês fiquem em casa, principalmente porque vocês podem ficar em casa, né, nesse período. Então, nós estaremos aí trabalhando com vocês e esse é o último tópico, né? Vocês lembram que é o último tópico da parte de física, que é força de atrito, beleza? Então nós vamos trabalhar força de atrito aqui. Você viu que eu tenho um laser aqui, tem caneta. Vai ser bem legal, vai ser bem sensacional. E se repara nesse cara que eu coloquei aqui para inspirar vocês a estudarem. Beleza? Então, bom, primeiro nós vamos começar com a definição, tá? O que é força de atrito? Primeiramente, gente, nós temos que reparar numa coisa. Quando queremos que um objeto, vou marcar isso aqui, tá? Entre em movimento, aplicamos uma força. Lembra disso, né? A gente falou muito sobre isso em sala de aula, tá? Que se ele não tiver uma força, todo o corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, tá? Então, tem que lembrar disso. Sobre ele, puxando ou empurrando. Porém, nem sempre esse objeto move-se, tá? Isso ocorre porque passa a atuar sobre ele uma força contrária, que é chamado de força de atrito. Então se liga aqui, gente. Vou mudar aqui a cor para ficar melhor de enxergar. Vou colocar verde aqui, ó. Ó, tá vendo essa força? É a força que nós estamos puxando para o lado direito, certo? Se eu tiver uma força contrária, essa força contrária é chamada de força de atrito, beleza? Então a força natural aqui, a força normal, está para a força para o lado direito, tá? Então sentido direito e a força de atrito sentido esquerdo. Lembrando que ambas estão na direção horizontal, tá bom? É importante demais que a gente lembre disso. Então, beleza. Então, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Então, gente, toda vez que você pensar que um corpo ele está se deslocando para a direita, a força que estiver atuando para a esquerda será uma força de atrito. É isso, tá? Bem simples, bem tranquilo. E qualquer dúvida pode lembrar de perguntar aí através do nosso canal de comunicação, né? Por enquanto vai ser o WhatsApp, depois nós vamos ver como vai ficar as próximas semanas. Bom, então, primeiramente, posição em função do tempo. Aí você fala, como assim posição em função do tempo? Presta atenção nessa parte aqui, ó. Ela pode ser classificada de duas formas. Então, a força de atrito vai ser classificada em força de atrito cinético e força de atrito estático. Gente, olha essa palavra interessante aqui, ó. Cinético, ou também é chamado de dinâmica. Com certeza você já ouviu falar em algo dinâmico. Dinâmico é algo rápido, algo que tem movimento, algo que acontece, algo dinâmico, né? Então, quando eu falo de força de atrito dinâmico, é aquela força que surge também em posição ao movimento que estão se movendo. Aí você fala, como assim, professor? Exemplo, eu vou empurrar uma cadeira de lugar. Aí você faz a força contra a cadeira, né? Beleza, essa cadeira está se movendo. Só que você repara que tem um atrito. O que é o atrito? É que ela está grudada no chão, né? Então quando você empurra, o chão está fazendo esse atrito, né? Só que não quer dizer que a cadeira não saia do lugar. Agora você vai com essa mesma força, tenta empurrar a geladeira. A geladeira não vai sair do lugar. Essa é uma força de atrito estática, né? Estático significa o quê? Atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita, beleza? Que ele inicie um movimento. Então, quando eu falo de estático, tá? Eu estou querendo dizer algo parado. Então, tá estático. Quando eu tento empurrar esse cara, ele não sai do lugar. Beleza? Bom, aí o que eu quero dizer sobre essas duas coisas? Nós temos as quatro forças. Aqui eu coloquei duas para vocês, tá? Para baixo é a força peso. Para cima é a força normal, certo? O que significa força normal? Força normal, ela vai ser exatamente igual à força peso, só que ela é oposta. Quer ver o exemplo? Você tem uma massa de 60 quilos, por exemplo. Então, uma pessoa que tem uma massa... Ó, eu vou escrever aqui, gente. Não repare na letra, não, tá? É no mouse, vai ser difícil, mas o importante é que vocês entendam o conceito. Bom, 60 quilos é a massa. Qual que vai ser o peso? Vocês lembram disso que a gente já fez? Você tem que multiplicar por 10, que é a nossa aceleração da gravidade aqui na Terra, tá? Isso vai dar 600 newtons, tá?
Beleza. 600 newtons. O que significa ser 600 newtons? Ele está para baixo e ao mesmo tempo ele também está para cima, tá? Então isso aqui não é um G, isso é um 6. Ai, ai, 600 newtons, tá? Isso é a força-peso e também a força normal. O que significa isso? Ao mesmo tempo que esse corpo ele não vai lá para o núcleo da Terra, né? Ele não é puxado lá até o núcleo da Terra, ele também não sai voando por aí, tá? Então isso é o que significa o que faz a força normal. A força normal anula a força-peso, beleza? Professor, e as outras duas? Se eu aplico uma força para cá, a gente chama de força resultante, para a direita. E o que eu chamo da força contrária? Essa é a força de atrito, tá bom? É isso. Olha que interessante. Então, se esse cara continuar saindo do lugar, eu tenho uma força atrita cinética, porque está continuando saindo do lugar. Agora, presta bem atenção. Se ele não sair do lugar, o que eu vou ter? Estou apagando aqui um por um, tá? O negócio aqui é muito louco. O que eu vou ter, gente? Eu vou ter, então, uma força, tá? De atrito estático. Então, a força de atrito estático é quando eu tento tirar ele do lugar e ele não sai, por causa do atrito. O atrito é a mesma coisa que ele anula a nossa força resultante. Fechou, gente? Tá? Então, essas são as 4 forças. Beleza? Continuando aqui, então, nós temos a fórmula. Vai ser a mesma coisa. Qual é a diferença? Φ, né, que é a força de atrito, vai ser o seu coeficiente, esse micro significa coeficiente cinético vezes a normal. Ou coeficiente estático vezes a normal. Qual que é a diferença? Cinético, acabei de explicar, é quando ele sai do lugar, tá? Então, quando for cinético, você vai usar essa. Quando for estático, você vai usar essa. E aí depende do que o exercício te der, beleza? Simples assim. Vamos para os exercícios maravilhosos, sensacionais e que vocês aí já vão pegar e para treinar depois em casa, beleza? Então, primeiro, explique o que é força de atrito. Lembra de fazer aí, por favor, na sua apostila, tá? É uma força que aparece quando há um deslizamento ou tendência de deslizamento entre as superfícies em contato. O que significa isso, então, gente? Vamos lá. Você pode até desenhar aí também, tá? Vou colocar aqui uma caixa em uma superfície torta, mas beleza. Se eu pegar aqui, ó, essa força para o lado direito, tá? Para o lado direito, nós chamamos de força resultante, FR, tá? Essa é uma força resultante. O que significa uma força de atrito? Vai ser uma força contrária a ela, beleza? Essa força contrária, ela vai ser, então, é uma força de atrito. Professor, ela vai ser cinética ou estática? Cinética se esse corpo continuar se movendo. Se ele não continuar se movendo, se a força atrito conseguir anular a força resultante, aí eu vou ter uma força de atrito estática. Beleza? Bem simples. Cite os principais fatores que influem no atrito. Olha lá, galera. A força de atrito está relacionada ao coeficiente de atrito, que depende da natureza dos corpos em contato e do seu estado de polimento, e da intensidade da força normal em contato com as superfícies. O que ele disse aqui, gente? Ele disse que vai ser a força normal. Se você lembrar, é essa fórmula, né? Força de atrito, ela vai ser igual ao seu coeficiente, que ele pode ser cinético ou estático, vezes a normal. Olha que interessante. Então, por isso que é normal que vai entrar aqui, tá? Como fator principal nos fatores que influenciam no atrito, tá bom? Como o atrito pode ser reduzido? Muito fácil, né? Você pode passar lubrificação, né? Polimento, lixamento, né? Quando você retira esse atrito entre corpos, beleza? Você pode substituir o material, tudo isso você consegue fazer com que o atrito diminua de qualquer corpo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um portão que está emperrado. Aí eu vou lá, passo óleo no lugar que ele desliza e você vai ver que ele vai ser mais fácil, que o atrito vai reduzir, beleza? E olha essa última pergunta que ela é interessantíssima. O atrito é necessário para caminharmos? E por quê? Galera, sim, né? Por quê? Porque você está empurrando o chão para trás. Reparei, tenta andar agora nesse momento, você vai ver que quando você anda, é a mesma coisa que você está chutando o chão para trás. Tá? Então, quando andamos, se liga, empurramos o chão para trás para irmos para frente. Sem um atrito, seria impossível empurrar o chão.
pois nossos pés apenas deslizariam. Então, você precisa do atrito, você precisa chutar esse chão para trás para conseguir caminhar. Olha que louco, né? Que interessante essa nossa primeira aula de atrito, né? Vamos lá, hein? Vamos lá, tá acabando. Cite algumas vantagens e desvantagens do atrito. Vamos lá. Vantagens: permite o caminhar de uma pessoa ou animal, permite o deslocamento do trem, permite a escrita, ou seja, permite várias coisas, né? Tudo que a gente acaba usando o atrito para que aquilo ocorra é uma vantagem. Concorda comigo? Agora vamos às desvantagens, né? Com determinado tempo de funcionamento de uma máquina ou motor, por exemplo, há um desgaste excessivo, tornando necessário fazer a retífica ou substituição das peças. Aí eu quero que você pergunte aí para o seu pai, para sua mãe, o que é uma retífica de motor. Provavelmente eles já ouviram falar, já sabe o que é. Retífica é quando a gente tem que reformar aquele motor, fazer novamente, né, restituir aquele motor, porque o atrito foi tão grande, por um tempo tão grande, que foi desgastando as peças, tá, galera? Então, olha aqui, ó. No caso de uso, por exemplo, do lápis sobre o papel, ocorre o desgaste do grafite, né? Você sabe que o seu lápis vai acabando, né? Então, aí você vai ter que apontar novamente, apontar até que o lápis acabe. Interessante, né? Então, essa é uma desvantagem do atrito. A vantagem é que ela é usada para acontecer as coisas, beleza? No espaço não existe atrito algum. Será que uma nave espacial pode manter velocidade constante com os motores desligados? A gente já falou sobre isso, né? Sim, se ela estiver no vácuo, né, no espaço, longe de qualquer força de atrito, eles desligam os foguetes e continuam viajando a velocidade constante. Isso é a primeira lei de Newton, né? Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Agora, pega essa mesma situação, traz para a nossa realidade. Um carro, algum momento ele vai parar por causa do atrito do ar. Tá? O ar vai segurar esse carro, vai segurar, até que ele pare aí a sua ação, tá bom? Na superfície congelada de um lago, praticamente não existe atrito. Um carro partindo do repouso poderia mover-se, olha lá, interessante, né? Então, como a gente não tem, gente, atrito no lago, praticamente zero, como que um carro vai se mover se não tem atrito? No louco isso, né? Não, pois a ausência do atrito não permite o seu movimento. Beleza, gente, olha que legal essa frase aqui motivacional que eu coloquei para você no final. Eu acredito em você, tá? Gente, por enquanto, essa foi a nossa primeira aula. Por enquanto, eu quero que vocês façam esses exercícios que estão aqui no slide, que eu coloquei para vocês, que a gente fez juntos, tá? Então, eu quero que vocês completem esses exercícios, beleza? E realizem as tarefas que estavam pendentes, né? A gente tinha feito algumas em sala, mas algumas ficaram pendentes. Depois eu vou corrigir todas aqui com vocês. E isso provavelmente na próxima aula já, tá? Então, na próxima aula, a gente tem que acabar aquele pedacinho de biologia, que é muito pequeno. Depois, nós faremos a correção das tarefas. Então, deixa tudo completo, tudo bonitinho, para a correção já está feita. Beleza, gente? Tranquilo. Qualquer dúvida, só falar. Vocês têm aí o grupo com a Cris. Pode entrar em contato diretamente com ela. Ela vai passar para mim. Beleza? Eu acredito no potencial de vocês. Estamos distantes fisicamente, mas não estamos distantes através aí da nossa internet, interwebs. Beleza? Um beijo no coração. Nos vemos em breve e eu fui.